Olá, amigos. Estou aqui para apresentar mais um videobook. Eu sou o professor Hildo Feitosa e dessa vez irei tratar da administração financeira e orçamentária. E começo fazendo a seguinte indagação: existe diferença entre orçamento e planejamento na administração pública? Respondo da seguinte forma: legalmente não. Haja vista que de forma ampla a lei do Plano Plurianual, PPA, a lei orçamentária anual, LOA, e a lei de diretrizes orçamentárias, LDO, todos são instrumentos de planejamento da administração pública. Entretanto, para fins de concursos públicos, existe diferença, conforme comentado nos parágrafos seguintes. O PPA é o Planejamento Estratégico de Médio Prazo para a Administração Pública Brasileira, elaborado para viger por 4 anos. Para fins de concurso público, quando se refere a planejamento, geralmente está se referindo ao PPA. E quando se fala em orçamento, está se referindo à Lei Orçamentária Anual, LOA. O que são instrumentos de planejamento na administração pública, então? As administrações públicas, federal, estadual e municipal, para cumprir com as suas finalidades básicas de prestar serviços à sociedade e realizar investimentos, necessitam de recursos, ou seja, receitas. Esses recursos são necessários para a realização dos gastos, as despesas públicas. Entretanto, a tarefa de arrecadar receitas e realizar gastos necessita ser efetivada de forma planejada. É semelhante a uma família ou uma pessoa que, em princípio, não se pode gastar mais do que ganha. Desta forma, tanto o poder público quanto as pessoas devem planejar como, quando e em que gastar o que ganham ou recebem a título de receitas. Para realizar tal tarefa de forma planejada, a administração pública utiliza-se do Plano Plurianual, PPA, da Lei Orçamentária Anual, LOA, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Esses são os instrumentos de planejamento da administração pública previstos na Constituição da República. Esses instrumentos de planejamento previstos na Constituição Federal de 1988 estão regulamentados em diversas normas, principalmente na Lei nº 4.320 de 1964 e na Lei Complementar número 101 de 2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, além de diversas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, STN, e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG. Agora chamo a atenção para a seguinte observação, que é de muita importância. O PPA está lá no artigo 165, inciso 1º, e a LDO, que também está no artigo 165, inciso 2º, são inovações da Constituição Federal de 1988. Antes de 1988, havia instrumentos semelhantes, a exemplo do Plano Plurianual de Investimento, Plano Nacional de Desenvolvimento e etc. Após a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal, não há mais como estudar sobre planos, orçamentos e gestão pública responsável sem o apoio em suas diretrizes, principalmente quando se trata de concurso público. Instrumentos de planejamento na Constituição Federal.
A Constituição Federal estabelece, acerca dos instrumentos de planejamento da administração pública, o seguinte: artigo 165, Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, inciso 1º, o Plano Plurianual, inciso 2º, as diretrizes orçamentárias, inciso 3º, os orçamentos anuais. Parágrafo 1º, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública Federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Parágrafo 5º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá, inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 2º. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Essas normas constitucionais referentes ao PPA, LDO e LOA são muito cobradas em concursos. Leiam esse assunto com bastante atenção, observe os detalhes. Instrumentos de planejamento na Lei nº 4.320 de 1964. A Lei nº 4.320 de 64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, estabelece que, artigo 2º, a Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho de governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Observe que a Lei nº 4.320 de 64 não versa acerca do PPA e LDO, posto que estes planos são inovações da Constituição Federal de 88. Já que estamos falando dessa lei, vamos adiantar. Ela foi votada como lei ordinária e foi recepcionada como lei complementar pela Constituição Federal de 1988, lá no artigo 165, parágrafo 9 da Constituição Federal. Instrumentos de planejamento na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Complementar 101 de 2000, LRF, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, praticamente não se refere ao plano plurianual e deu total ênfase à lei de diretrizes orçamentárias e ainda a alguns procedimentos quanto à lei orçamentária anual. Resumo. Os instrumentos de planejamento da administração pública são a Lei do Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, a Lei Orçamentária Anual, LOA,
PPA, a LDO e LOA representam os pilares básicos do planejamento na administração pública brasileira, dos entes da federação e seus respectivos poderes. Iniciativa dos projetos de lei. Todos esses instrumentos de planejamento serão transformados em lei. Portanto, os respectivos projetos de leis são de iniciativa privativa do Presidente da República para encaminhá-las ao Congresso Nacional para fins de apreciação. Artigo 84, inciso 23 da Constituição Federal. A responsabilidade pela elaboração e execução dos instrumentos supracitados é de todos os órgãos e poderes públicos, ou seja, é competência exclusiva do Poder Executivo para apresentar ao Congresso Nacional a proposta dos instrumentos de planejamento. Entretanto, todos os entes, seus órgãos e poderes elaboram sua proposta e encaminham ao Executivo, que as consolida e envia ao Poder Legislativo. Pelas atuais regras, esses instrumentos de planejamento devem estar plenamente integrados e coordenados entre si. Mais uma vez eu peço atenção que isso também é muito importante. A Constituição Federal veda a edição de medida provisória sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos anuais e créditos adicionais suplementares. Está lá no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, a linha D. Portanto, essas medidas não podem ser tratadas por meio de medidas provisórias, exceto a abertura de créditos extraordinários para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidades públicas. Também não se pode tratar desses planos através de lei delegada. Está lá no artigo 68, inciso 3º da Constituição Federal. O Presidente da República apresenta ao Poder Legislativo, Comissão Mista Permanente de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, projeto de lei sobre o PPA, LDO e LOA, cabendo ao Congresso Nacional aprová-los ou rejeitá-los. É a chamada competência para dispor sobre orçamentos. Chamo a atenção mais uma vez, e também isso é muito importante. Não há possibilidade do Congresso Nacional rejeitar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, uma vez que a Constituição Federal determina que a sessão legislativa não será interrompida sem aprovação da LDO. Está lá no artigo 57, parágrafo 2º da Constituição Federal. Aí eu pergunto, são apenas esses os instrumentos da administração pública? Entendemos que não. Tendo em vista que a Constituição Federal estabeleceu mais um instrumento de planejamento que ainda não se tem notícia do seu implemento. Esse parágrafo prevê planos e programas nacionais, regionais e setoriais a serem elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. Artigo 165, parágrafo 4º da Constituição Federal.